Fala, gente, fala, galera. E aí, meu povo? Todo mundo bem? Todo mundo com saúde, com paz, com tranquilidade? Então, gente, hoje estou começando mais uma live aqui. Hoje eu vou bater um papo super bacana com meu amigo, um parceiraço, um apoiador também da nossa luta, Eduardo Mafra. Ele que é fotógrafo, produtor cultural. E nós vamos falar sobre rumos da produção cultural no nosso país pós-pandemia. Então, você que é produtor cultural, você que se identifica, você que promove os eventos, sejam culturais ou sejam eventos de entretenimento relacionados à área privada, vai poder também trocar uma ideia com a gente aqui, tá bom? Então, já já eu chamo Eduardo Mafra. Você que está chegando agora, vai dando coraçãozinho, vai dando os likes aí e a gente vai falando daqui. Eduardo já entrou aí também, ó. Uma boa noite a toda a galera que está chegando. Fábio Duarte, Fabinho, alô Fabinho, sai de baba! Aquele agudo que só você tem, viu? Um abraço, Fabinho. Aquele homem. Tem uma galera boa aí, entrando aí, ó. Fia do Povo, um abraço, pré-candidata a vereadora. Guia do candidato entrou aí também, um abraço a todos. Gente, vão chegando, eu já chamo Eduardo. Eduardo Mafra já tá na live com a gente aí, mas eu já divido tela com ele. Deixa eu só dar uns recados antes importantes. Nós fizemos ontem um programa. Eu não costumo fazer live uma atrás da outra, não, mas essa semana realmente a coisa pegou assim, ficou bem complicado. Mas ontem a gente teve o programa, o A Hora é Agora, né? Foi com o convidado Iveson Silva, que é pré-candidato também a vereador lá na cidade de Simões Filho. Um cara bacana, trouxe suas ideias, trouxe sua visão de cidade, uma visão muito forte, inclusive, sobre a saúde da cidade de Simões Filho. Então foi muito bacana, ele que é do Progressista. Alô, Bonitão, vice-governador da Bahia, um abraço, viu, João Leão? Um abraço também ao PP Lauro de Freitas, em nome de André aí, presidente, André Miranda, um abraço. Então, fizemos esse bate-papo muito massa. Tá salva a live lá no Instagram, no Facebook, perdão, e você pode curtir depois, pode compartilhar, comentar, eu vou respondendo lá, tá bom? Amanhã eu tenho uma live também muito massa com Márcio Neri, ele que é baterista do Bago de Jazz, jornalista, um produtor cultural também, vai falar um bocado de coisa sobre a sua história musical. E o papo de música é isso, a gente troca umas ideias das histórias da vida, das histórias da música e das coisas boas que a música traz. Então amanhã tô lá com o Márcio Neri, um cara assim, respira cultura, respira arte muito. Então você não pode perder, vai ser aqui no Instagram com a gente aqui, tá? Então hoje é Eduardo Mafra, ele que dispensa comentários também. A gente vai trazer essa nossa visão um pouco sobre cultura, produção cultural, sobre a nível nacional, mas também falar um pouco aqui da nossa cidade de Lauro de Freitas, tá bom? Tá chegando agora, compartilha, divulga isso aí pra galera, tá bom? Vou chamar Eduardo agora pra gente começar esse papo e o pessoal vai chegando aí. Vocês. Aí, agora tá melhor. Elaine Ornelas, um abraço, viu, Elaine? Seja bem-vinda. Laís também tá aí, uma galera boa. Eu vou chamar aqui Eduardo. Pronto, deixa só adicionar. Pronto, Olha aí, começamos. dividimos bem aí? Tudo certinho. Ah, o áudio tá Tô me bom pra adaptando aqui você? com o enquadramento, né? Tá ótimo. Ainda tem isso. Eu também tô mexendo aqui pra poder enquadrar legal. Mas e aí, tá? Agora ficou legal, né? Tá legal sim. Tá massa. Pronto, massa. Aí, gente, ó, Eduardo Mafra, um parceiro. Desde já eu queria lhe agradecer por você ter aceitado o convite, por você estar aqui falando com a gente um pouco da sua experiência, da sua ideia de produção cultural. É muito importante pra gente. E a sua visão de cidade também é muito mais importante ainda, né? Então eu queria lhe agradecer por ser parceiro, por estar com a gente sempre. Ele que fez fotos maravilhosas, viu, gente? Fez fotos assim para nossa campanha aqui, para o nosso processo eleitoral. Eu estou pré-candidato, como todos sabem, e ele fez fotos maravilhosas assim, além dessa coisa da produção cultural e da guitarra, da música que a gente tem em comum, ele também faz fotos maravilhosas. É isso aí, gente. Eduardo Mafra, você que está chegando, compartilha, vai chamando a galera para participar aqui, vai dando os coraçõezinhos aí para a gente poder ter a galera chegando aqui. Eduardo, se apresenta para a galera. Quem é Eduardo Mafra aí? Dá um alô para a galera aí. Boa noite, galera.
Primeiramente, gostaria de agradecer, Léo, pelo convite. Muito obrigado. Eu achei super bacana a partir do momento que eu comecei a acompanhar seu trabalho relacionado à área cultural, você mobilizando mesmo aqui a galera de Lauro de Freitas. Eu vi que era uma coisa diferenciada, por isso que eu interessei em estreitar ainda mais os nossos laços, né, que a gente já trocava ideia muito antes, por conta da música, né? E, enfim, sempre achei você uma pessoa super cordial, uma pessoa super simpática, de ótimo trato. Então, a gente sabe que vem muita coisa boa por aí. Então, Ah, sim, é aquela com fé coisa, em né? Deus. Sim, sim. Então, né? Aí lembra um pouco aquele lance de apresentação, primeiro dia de aula, né? Eu morria de vergonha dessa parte. Detestava falar de mim mesmo. Ah, tá, É, vou. é, Eu se- fiz é até, eu tô sempre, até com uma colinha aqui, é pra não sempre esquecer certas coisas. complicado. É sempre complicado falar da gente, né? A gente tem sempre dificuldade disso. Seja dos pontos bons ou dos pontos negativos. Dos negativos, pior ainda, né? Mas é sempre complicado. Mas é só pra galera te conhecer um pouco, quem não te Sim, sim, sim. conhece, né? Enquanto pessoa não te conhece como eu te Pronto. conheço, ter a oportunidade, né? Pode deixar. Então vamos lá. Eduardo, tenho 30 anos, eu moro em Lauro de Freitas desde 95. Acho que é uma história comum para muita gente, né? Muita gente veio de outras cidades, sobretudo de Salvador, que eu nasci em Salvador. Pelo período já dá para saber que de 95 para cá, 25 anos, eu vi muita coisa acontecer em Lauro de Freitas, né? Se desenvolver bastante. E um ponto que eu sempre comentei, e até por isso que eu acho muito bacana, do que você traz é justamente essa área cultural, que eu acho que é uma área que a gente precisa fortalecer muito, que a gente tem muito potencial aqui em Lauro de Freitas para a gente desenvolver, mas é uma área que é fundamental, né? Imagine como seria uma quarentena agora se a gente não tivesse zero de produção artística. Imagine a gente sem ter nenhum filme, não ter uma música para ouvir. Imagine, não ter uma série. É uma coisa absurda, né? Verdade, muito, muito complicado pra gente. A arte é fundamental, né? Inclusive, eu posso até fazer uma citação aqui que eu adoro, de um poeta chamado Ferreira Goulart, que é o seguinte, que a arte existe porque a vida não basta. Perfeito, perfeito. E aí, eu acho que Nietzsche falou isso, na verdade, sobre a música, né? Que a vida sem a música seria uma tolice, né? Mas eu posso estender para a arte como um todo, né? Sim, também acho. Eu acho que a gente usa muito essa frase para música, né? Ah, a vida sem a música É seria isso. um erro. Mas a Sim, arte, de um modo geral, é algo que está na sim, sim. vida da gente, no nosso dia a dia, muito forte, muito intenso. Não só da subsistência das pessoas, né? Do trabalho, da coisa de ganhar o pão, mas sim de movimentar do psicológico da vida de outras pessoas, né? Do quanto envolve o emocional de outras pessoas em todos os níveis de arte, em todas as esferas de arte. Então, é muito vivo na vida da gente, muito importante, de fato, todas as artes. Exatamente. Fazendo mais uma Ô, citação, eu tô Du, começando só nas citações, né? Sim, sim. Fazer a é, apresentação, né? Já eu tô vou te fazendo um perguntar uma parêntese coisa. gigantesco. Tua Sim. formação é produção cultural por onde? Por que universidade? Pronto. Eu entrei em 2009 na UFBA, que é lá na Faculdade de Comunicação a gente tem duas habilitações, né? Que é jornalismo, que é a mais pop, e o lado B, porém não menos importante, porque muitas vezes o lado B a gente pode gostar até mais, que é a habilitação em produção cultural. Em que lá eu tive contato com várias coisas, né? Foi realmente assim uma coisa de abrir horizontes, sabendo de legislação, que é uma coisa que provavelmente a gente vai tocar, legislação cultural, Sim, mecanismos de incentivo, mecanismos de transferência direta, que são os editais, todo esse tipo de coisa. Entender também a função do produtor, que é uma coisa muito importante, é uma coisa que a sim. gente vai falar lá. Mas deixa eu só, vou fechar, que eu fiz um parêntese gigantesco, agora eu vou fechar meu Fique à histórico, vontade. e a gente já entra nesse papo aí. Então, né, já expliquei minha história, minha relação com Lauro de Freitas, a minha relação com a arte, o quanto eu aprecio isso. Logo no comecinho da faculdade eu já tive a disciplina de fotografia e aí eu já comecei a trabalhar com isso, né? Eu sempre tive um gosto e tal. E profissionalmente eu atuo fotografando desde 2009, ou seja, aí já vão 11 anos. Tenho estúdio aqui em Lauro, ali na Estrada do Coco, quilômetro e meio, pertinho do Açaí. E aí, enfim, né? Eu trabalho com praticamente todas as áreas, né? Eventos,
publicidade, é uma coisa que eu faço bastante. Assim, de um ponto de vista mais autoral, eu também trabalho muito com documental, que é uma coisa que eu gosto bastante. Inclusive, tem até algumas fotos que eu fiz também em Lauro de Freitas, de um projeto relacionado à pandemia. Depois Sim. a gente pode compartilhar isso aí. É uma coisa que até tem um alcance, sai em alguns portais. Enfim, depois a gente comenta sobre isso aí. E é isso, basicamente a minha formação é essa. Produção também eu exerço, sobretudo, autoprodução, né? Sim. Por conta do meu trabalho, eu acabo produzindo a mim mesmo, né? E vamos seguindo aí que as pessoas vão me conhecendo quando a gente for conversando, vamos falando do tema mesmo, né? Massa. Deixa eu mandar os abraços aqui para para Eduardo Mafra, que ótimo. Para Josué Lins, Vamos amigo lá. meu que também é da área de produção, também é músico, também é web designer, é um cara que faz muita coisa. Josué Lins, Jussi tá aí com a gente. Eu, Pablo, deve ser alguma da tua galera que chegou aí também, tá com a É, gente. é, Sejam todos muito sim. bem-vindos, fiquem à vontade, façam as perguntas, as curiosidades. Se a gente souber responder, ótimo. Se a gente não souber, a gente manda no privado de vocês, né? Ô, Eduardo, a gente sabe o Sim, seguinte, é muito. Isso é notório pra gente, falando um pouco da coisa da produção cultural no Brasil, e essa pandemia trouxe um cenário ruim para toda a cadeia produtiva, né? E quando a gente fala nesse sim. sentido, a gente sabe que a cadeia produtiva da produção cultural hoje no Brasil envolvia pelo menos aí 5 milhões de trabalhadores. Tem gente que inclusive estima o dobro disso, como eu vou citar aqui a deputada Jandira Figali, que ela cita, por exemplo, em uma das suas intervenções, dos seus projetos, cerca de 10 milhões de trabalhadores, diretamente ligado Sim, a essa cadeia produtiva. E a gente consegue, com essa cadeia produtiva, movimentar algo em torno de 2,64 do PIB do Brasil, né? Então, uhum, é realmente números significativos, tanto para a cadeia produtiva para os trabalhadores, de modo geral, e também produtivo para o que o país gera do ponto de vista econômico. Como que você vê esses impactos causados pela pandemia hoje no Brasil, no cenário cultural, e aí a gente fala do teatro, a gente fala da música, a gente fala da produção de documentários, a gente fala de diversos sentidos. Como que você vê hoje esse impacto da pandemia? Conseguiu ouvir ou você travou? ouviu? Conseguiu Mas ouvir, não? eu peguei a pergunta. Eu consegui, Tá. consegui. É porque deu uma travadinha no seu vídeo, mas deu pra captar, sim. Então, né, foi até A pergunta é interessante. basicamente o impacto, né? Sim, sim, sim. Foi até interessante você trazer a questão da deputada Jandira Fegali. Se eu não me engano, ela, enfim, não vou me recordar agora exatamente o partido, né? Porque ela Sim. foi uma das pessoas que liderou justamente a lei, né? Que foi apelidada de Lei Aldir Blanc, né? Que é o Isso, auxílio emergencial para a área exatamente. cultural. Ela é do PCdoB. Ah, pronto. Massa. Então, olha, a pandemia, na verdade, obviamente impactou negativamente muitas áreas, né? Porque muitas áreas da cultura são presenciais, exigem esse aspecto presencial. Na verdade, se a gente for parar para pensar até em música, a própria música já havia passado por uma transformação, que foi a transformação do modelo de venda de álbum, venda de mídia física, para a venda de experiência, que é a venda do show ao vivo. E eu posso trazer até um exemplo muito interessante disso, que é o exemplo da banda inglesa de heavy metal Iron Maiden, que ela fez o seguinte. Por exemplo, o Metallica ficou buscando, uma outra banda de heavy metal, ela buscou processar as pessoas que pirateavam ela. Só que o Iron Maiden fez o seguinte, ao invés de fazer isso, eles contrataram uma empresa de tecnologia da informação para fazer um levantamento onde a banda era mais pirateada, mas não para querer processar, justamente para testar seu nível de popularidade e com isso entrar em contato com produtores locais e levar seu show, porque a lógica é o seguinte, se estão buscando nos ouvir, é porque gostam da gente. E se gostam da gente, a gente vai vender nossa experiência ao vivo. Que já foi essa transformação importantíssima, que foi uma transformação radical que passou aí na indústria musical, na indústria fonográfica. Que deixou de ser. Sim. Você deixou de querer vender disco. Vender disco não importa mais. O que importa hoje é muito mais o engajamento para vender a experiência ao vivo. Porque
Quem trabalha com música, quem assiste a um show, sabe que a experiência ao vivo é completamente diferente de ouvir um disco de estúdio. É outra onda. Então teve que remodelar isso aí, né? E aí foi empurrado para essa tendência aí, que foi a questão das lives, que foi um modelo que surgiu, teve um impacto muito grande. Eu acredito que teve um certo nível de saturação desse modelo, mas acho que ele vai se estabilizar em um determinado padrão. E eu, assim, particularmente eu acho que o formato das lives vai atingir o seu ponto. Ele vai ter o seu lugar, mas ele não vai chegar a substituir a questão dos shows. É uma coisa que só vai ser possível realmente a partir do momento que a gente tiver uma vacina e aglomerações possam ser feitas de maneira segura, né? Sim. A gente também pode analisar a questão dos drive-ins, sobretudo assim em termos de cinema, tal, enfim. Esse tipo de coisa não aparenta ser um modelo que se sustente a longo prazo pós-pandemia. Porque realmente a gente pode ver o exemplo aí de Salvador, que inaugurou um cinema drive-in onde era o. Naquele Parque dos Ventos, onde era o Aeroclube. No centro de convenções? Olha, foi ali na orla, foi ali naquela região, que tem um Parque dos É, Ventos. Que eles vão construir um novo agora, centro de agora é o novo convenções e ao centro de lado fica o Parque dos convenções. Ventos. Isso, isso. Sim, sim, sim. Só que é aquela coisa, né? A gente já sabe que preço de ingresso já não é uma coisa muito acessível, né? Já é uma coisa que é proibitiva para a grande parcela da população. Sobretudo se a gente for pensar em cinema multiplex, que já tem ingressos que no final de semana chegam a R$ 35, 30. Se você for pegar um 3D já passa de 40. E o drive-in aqui em Salvador tava cobrando 90, né? R$ 90. Sim. Uma coisa bastante restritiva, né? Também Eu achei acho que é um bastante modelo que caro, não se assim. sustenta. Sim, sim, sim. Achei bastante caro. E Porque, assim, isso de certa forma, eu tenho muito cuidado, eu tenho muita preocupação com esses tipos de evento que, de certa forma, eles excluem, né? Eles acabam sim, excluindo sim. muito mais do que incluindo, né? É um evento muito mais de exclusão do que de inclusão. E me preocupa esses modelos, justamente com ingressos nesses valores, porque, por exemplo, nem todo mundo tem carro, obviamente, e nem todo Sim. mundo vai ter o valor desse ingresso para também se dirigir a um show como esse. E acaba sendo uma coisa muito específica para um público muito seleto, e de repente eu tenho meio que avesso a essas coisas assim. Eu acho que isso deve ser repensado. Deixa eu mandar uns abraços aqui para Tico Nogueira, tá assistindo a gente, pré-candidato também a vereador. Tico, um abraço. Carlos Dias, técnico de som. Is Brandão. Ionara chegou aí agora. Igor Simões está aí com a gente também. A galera tá chegando. Gente, esse para vocês que estão chegando agora, esse é Eduardo Mafra. É um parceiraço, produtor cultural, fotógrafo, músico. E a gente está batendo um papo aqui sobre os rumos da produção cultural no país. E, claro, da nossa cidade aqui de Lauro de Freitas, pós-pandemia, tá bom? Eduardo, partindo desse nosso raciocínio ainda, Hum, desse cenário de pandemia, e que a gente sabe sim. uma coisa que também aconteceu muito e deve estar acontecendo muito nesse cenário de pandemia, são os músicos, são os produtores, são os diretores migrando para funções, né, que não são exatamente da área cultural, mas para conseguir manter a sua vida, o seu sustento, né, o seu dia a dia, a sua coisa corriqueira. Como você enxerga esse êxodo, se a gente pode dizer assim, esse êxodo cultural dos profissionais da cultura de um modo específico? É isso, né? Na verdade, a gente pode relacionar com um contexto de pouca valorização de toda a área cultural e toda uma campanha que a gente vem acompanhando aí. Na verdade, se a gente for retroceder, desde 2016, que já teve uma tendência no âmbito federal de tirar a autonomia da Secretaria da Cultura, enfim, no caso do Ministério, né? Que se trata de Sim, âmbito federal, inclusive, a gente pode notar uma tendência de várias campanhas, e inclusive eu gostaria até de pontuar, sobretudo a lei de incentivo, que tem uma visão muito distorcida acerca de como funciona uma lei de incentivo. Acho que é muito bacana, sobretudo para quem não tem familiaridade. Por exemplo, se falou muito de maneira distorcida do que era a Lei Rouanet, não é isso? Só que a sim, gente pode explicar que é o seguinte: é uma lei de incentivo à cultura, ela trabalha com dedução fiscal.
no caso, por ser de âmbito federal, ela trabalha com o imposto de renda. Ela deduz até 4% do imposto de renda que poderia ser pago por aquela empresa. Ou seja, Isso, não se quatro por trata de cento transferência direta, isso, do isso, total, do quatro por total cento para pessoa jurídica, 6% para pessoa jurídica, física, né? A gente não pode esquecer que pessoa física exatamente. também pode. Também pode. Embora seja um pouco mais raro, né? Porque você tem que pagar É, um big imposto de renda para. Normalmente são as pessoas jurídicas mesmo. Então, se tem muita ideia de que é transferência direta, que é tipo assim, artista tal está recebendo nosso dinheiro. Não, na verdade é um dinheiro que está sendo deduzido parcialmente, a depender da modalidade. Por exemplo, música é 30%, se não me engano. Ou seja, 30% do valor. Ou seja, a empresa pode deduzir 30% do valor do projeto e os 70% a própria empresa tem que fazer o aporte financeiro diretamente. Enfim, né? Mas tudo isso, na verdade, faz parte de todo um contexto, né, de grande desvalorização da classe artística, da classe cultural, que é tão importante pra gente. É, E infelizmente é isso, né? Parando é, para eu, pensar, ainda bem que chegou a lei Aldir Blanc, ainda bem que chegou a lei Aldir Blanc, né? Embora tenha chegado bem depois em relação ao auxílio emergencial, que a gente pode chamar de, entre aspas, normal, convencional, que foi para sim. trabalhadores autônomos e beneficiários do Bolsa Família e outros projetos sociais, outros programas sociais, quer dizer. Ou seja, né? A área cultural foi deixada para depois, né? Agora imagine uma pessoa que trabalha, vive disso e ficou vários meses sem poder tocar, porque, trazendo exemplo dos músicos, não tem como tocar. Então, Exato. realmente, é muito triste parar para pensar que as pessoas têm que abandonar a área. Muitas vezes a área que é uma paixão, a área que a pessoa desempenha com maestria, desempenha muito bem, porque, enfim, né? A conta chega, né? As É, contas chegam todo mês e a gente não tem o que fazer. sem falar Sim, também, sem falar, claro, além desse êxodo dos profissionais da cultura, é uma mão de obra também difícil de se encontrar, porque exige muita qualificação técnica, né? Então, a gente não vai conseguir fazer isso, obviamente, em tempo hábil, dessas pessoas que a gente sim, perdeu para esse processo de deterioração do mercado, posso dizer assim, de enfraquecimento do mercado, e a gente não vai conseguir capacitar tão rápido assim mão de obra para esse tipo de função, para esse tipo de área, né, que é muito qualificada, sim, sim. que tem que estar o tempo todo se atualizando. Inclusive, outro dia estava falando com um amigo meu técnico justamente sobre isso, das atualizações de software, das atualizações do manejo de música, que são sempre muito rápidas e o músico precisa estar estudando muito, precisa estar se atualizando o tempo inteiro. Imagine você, a gente não tendo essa mão de obra pronta aqui. Será que nós vamos ter que conviver com o dia a dia de exportação desse tipo de mão de obra também? É muito complicado para a gente pensar nesse sentido. É isso, né? Isso, Já e havia sobre o... um desmonte, já havia um desmonte e a pandemia infelizmente acelerou esse processo, né? Sim, sim. Sobre o que você trouxe da lei Da lei de do incentivo, Rouanet, né? da lei de incentivo da lei Rouanet, dessa distorção que se usou muito aí agora, né? Isso. Com esse processo eleitoral que a gente teve presidenciável, se usou muito essa coisa da distorção da lei Rouanet, etc e tal. Na verdade, a lei Rouanet, ela tem suas particularidades, obviamente. O que eu acho, e, e, e vi muito nessa questão foi o seguinte: realmente é difícil captar recurso para quem está desse lado de cá, sabe? Para quem está na ponta, realmente era uma coisa complicada captar os recursos. Mas era uma lei acessível. E, inclusive, tem muitas empresas que são especializadas nisso, na captação do recurso. Porque uma coisa que vale a gente dizer é a apresentação do projeto cultural. Outra coisa é a captação do recurso, né? Tem empresas especializadas Uhum. simplesmente na produção do projeto. Tem empresas simplesmente especializadas na captação do recurso. Então, são coisas Sim, que se encontram no meio do processo, mas são distintas. E vale a gente ressaltar que, por exemplo, para a nossa realidade, por exemplo, de Lauro de Freitas, é uma realidade que às vezes fica tão distante captar um recurso da Lei Rouanet, aprovar um sim. projeto na Lei Rouanet. É muito distante porque, por exemplo, a gente ainda não fala de uma lei de incentivo municipal, por exemplo.
né? Numa esfera um Uhum. pouco menor, mas trazendo aqui para a gente. Imagine a gente, é muito complicado para os nossos produtores culturais, para os nossos agentes culturais, a captação desse recurso na Lei Rouanet. Eu queria que você Sim. falasse, trouxesse para a gente essa sua visão da cultura de Lauro de Freitas, entendendo, obviamente, o cenário nacional, mas como você enxerga a cultura de Lauro de Freitas, da nossa cidade? Só me confirme um dado, Léo. No caso, atualmente a Secretaria de Cultura aqui em Lauro de Freitas é atrelada ao turismo, né? A pasta do turismo, não é isso? Não, não. A Secretaria de Cultura é sozinha, o É turismo é independente, né? atrelada. O turismo é na mesma pasta. Turismo é Secretaria Ah, de sim. Cultura e Turismo, Cultura né? e turismo. Ah, É, sim, sim, Cultura e sim, sim. Turismo. Mas eles Legal, legal. conseguem, apesar de estarem juntos na mesma pasta, mas eles conseguem Sim. caminhar cada um traçando seu trabalho. É, porque esse sempre foi um dilema, sobretudo no âmbito estadual, que a pasta da cultura era subalterna ao turismo, né? E aí sempre se tinha uma visão muito vendável do que era a Bahia, no caso. Era sempre uma visão para o turista, não de valorização dos aspectos definidores e de uma produção voltada para a própria população. É isso. É, como você trouxe, a falta de uma lei de incentivo é um aspecto importante, é um aspecto que faz uma falta sim, porque assim, eu acredito num modelo misto, sobretudo quando a gente parte da ideia de gestão pública da cultura, que no caso é a partir do aparato, que é a secretaria, né? Eu acredito que a lei de incentivo de dedução fiscal é bacana, mas de qualquer forma, a dedução parte ainda assim de uma filtragem de projetos através do critério das empresas, porque o projeto, vamos explicar, né, para quem não conhece. Primeiro você tem que inscrever o projeto para ele receber o ok da instituição pública, no caso, tipo, ok, esse projeto pode ser dedutível através da lei de incentivo. No caso do âmbito federal é a Lei Rouanet, no caso da Bahia é o Faz Cultura, no caso do Lauro de Freitas ainda não existe essa lei. É um mecanismo muito bacana. E depois desse ok governamental, aí você parte para uma empresa e vai apoiar esse projeto e vai poder deduzir no caso, no âmbito municipal, é o ISS, que é o Imposto sobre Serviço, ou ISSQN, né? Imposto sobre Serviço de qualquer Exatamente. natureza. O problema disso é porque, ainda assim, você acaba dependente de uma filtragem das empresas. Ou seja, acaba privilegiando certos projetos que precisam ter um viés mercadológico, um viés que é aceito pelas empresas, que vai ser interessante em termos de publicidade para a empresa. Enquanto determinadas manifestações não são necessariamente vendáveis, mas também são igualmente fundamentais. Então eu acredito muito no modelo misto. A lei de incentivo é muito bacana. Eu acredito que se Lauro de Freitas tivesse a lei, vai ser uma coisa assim excelente. Mas eu acho que conjuntamente com isso, a gente também tem que trabalhar com os editais. Que no caso, a grosso modo, para quem não conhece entender, é como se fosse a premiação. É um concurso, que no caso a secretaria mesmo, o ministério, enfim, qual âmbito for, propõe com determinadas regrinhas para determinadas áreas, enfim, múltiplos editais, enfim, em que os projetos selecionados recebem o aporte financeiro direto. Que aí, no caso, conjuntamente, é para justamente apoiar aqueles projetos em que empresas não teriam interesse em financiar, mas que são fundamentais, né? Porque a gente pode enxergar a cultura também de determinadas formas, né? A gente pode enxergar a cultura tanto como as artes institucionalizadas, que são essas que normalmente a gente conhece mais, ou seja, dança, música, cinema, fotografia, enfim. E também cultura no sentido mais assim antropológico, que é o modo de ser, que são coisas que valorizem o modo de ser. Eu acho que isso também é importante, porque Lauro de Freitas conta com uma população diversa, conta com manifestações religiosas que também são muito importantes culturalmente, então a gente tem que valorizar também esse aspecto mais antropológico que não é vendável. Então, acho que o caminho para Lauro de Freitas seria um modelo misto, a gente trabalhando tanto como lei de incentivo, quanto também a criação de certos editais para valorizar esses aspectos, como eu já trouxe anteriormente. Sim, perfeito. O modelo misto, eu também acho uma ideia muito bacana.
Eu acredito, eu gosto muito da coisa da lei do incentivo, porque eu acho que isso traz um pouco mais, além da abertura comercial, isso traz Sim, uma relação de segurança para o agente, para o produtor, e traz uma certa também independência. Quando eu digo independência, eu digo independência dessa coisa da máquina pública, do poder público. Isso também é uma coisa que sim, eu acho que a gente precisa ter. Então, o modelo misto ele é bacana, porque ele possibilita a mais pessoas, ele abre mais o leque. isso. Mas essa coisa da lei, ela traz autonomia, né? Ela traz Sim, para a sim. gente um modelo Importante também. mais seguro. Eu acho que isso também é válido. Dentro desse processo, o que, que a gente vê aqui em Lauro de Freitas? Lauro de Freitas é uma cidade que tem mais de 124 mil empresas instaladas e empresas que não contribuem com absolutamente nada relacionado à cultura da nossa cidade. Né? Sim, Empresas de grande porte, multinacionais inclusive, mas que não ajudam absolutamente nada dentro da cidade desse ponto de vista cultural. Isso é uma coisa que sim, preocupa a gente porque os artistas da cidade, os agentes culturais, os produtores, os projetos da cidade estão à mercê do poder público, sabe? E o poder público somente não tem condições de amparar tudo isso, não tem condições de dar sim, suporte a sim, tudo sim. isso. Isso é fato. Hoje Exatamente. a gente tem dentro da cidade o Conselho Municipal de Política Cultural, e aqui eu quero mandar um abraço para Alcides, né, meu amigo que foi presidente, hoje é vice-presidente, Remerson também que foi presidente. Hoje a gente tem o conselho ele consegue reger um fundo, né? Eles têm um fundo de cultura, a gente tem um fundo na cidade, esse fundo é deliberativo, o conselho é quem organiza isso, é quem pega os projetos, passa pela comissão de avaliação, é quem aprova, quem não aprova. Porém, o conselho da nossa cidade ele não consegue gerenciar o fundo. O fundo ele é Sim, gerenciado pela procuradoria, junto com a controladoria ali, que é quem consegue ir difundindo isso, disseminando os recursos. Então, o conselho existe, mas ele não tem autonomia. Entende o que eu quero dizer? sim, sim, sim. E É isso é isso. algo que Não pode preocupa, realmente isso é algo que ser. preocupa, Uhum. é algo Sim, que com preocupa certeza. Não muito a pode gente ser. do ponto de vista. Pode falar. Ah, falha. Não, justamente, não pode ser uma coisa totalmente focada em transferência direta, ser uma coisa completamente regulada. E faz todo sentido. A lei de incentivo é fundamental. É fundamental mesmo. Né? Ajuda a desenvolver O- bastante o setor cultural, todas as cadeias produtivas irem se desenvolvendo também. Acho que uma coisa bacana também é formação da parte técnica, porque quando a gente fala muito em produção cultural, a gente pensa muito já na coisa pronta, né? A gente já pensa no artista, no Pensa, músico e tal, mas tem toda pensa, uma cadeia por trás disso. pensa nas lavagens, né? Na Bahia tudo é lavagem, né? É isso. E E é realmente, importante a gente também criar essas redes de formação, formação técnica para determinadas áreas, como por exemplo, eu pensei em falar também sobre a função do produtor, que muitas vezes é uma função de intermediação entre o artista e o patrocinador. Também a gente pode falar, voltando mais uma vez sobre música, né? A gente sempre vai voltar para música, a questão da parte técnica, né? A pessoa saber operar a mesa de som. Isso é fundamental para o resultado mesmo que a gente vê na no sua show. linguagem, na sua visão, o produtor, ele precisa é, especificamente ter esse conhecimento com a música, com a coisa mais técnica, afinação, sonoridade do instrumento? Você acha que o produtor ele precisa ter esse conhecimento, são princípios básicos ou não? Basta ele entender da produção cultural dele e um abraço. Olha, quanto mais você se aproximar da área artística que você está trabalhando, melhor você vai saber produzir, com certeza. Claro, né? Você está realmente por dentro da coisa, você vai conseguir não só fazer a engrenagem funcionar melhor, como também apresentar melhor esse projeto para possíveis patrocinadores, para poder inscrever no edital, poder inscrever numa lei de incentivo. Eu acho que conhecimento nunca é demais. E, sobretudo nessa área, acho que é importante a gente se aprofundar, né? Procurar entender o máximo possível. Com certeza. Sim, Com sim. certeza. Deixa eu mandar os abraços aqui pra galera, Eduardo, que a galera vai chegando, a gente tem que dar um alô. R. Vamos lá. Jones, tá aí, Silvio,
É, meu parceiro Márcio Neri chegou aí com a gente. Márcio Neri também é músico, ele é baterista do Bago de Jazz. Amanhã eu faço uma live com ele falando papo de música. Ele que toca jazz, mas também é jornalista, faz uma série de coisas, gosta de fotografia. Márcio é um cara maravilhoso também. Ornelas e o Cade, é isso? Eu acho que é isso que tá aqui. Lauri Coutinho, um abraço. Gente, fiquem todos à vontade. Eu estou batendo esse papo aqui sobre produção cultural, passeando pela nossa cidade, pela Lei Rouanet, com Eduardo Mafra, esse parceiraço. Ô, Dudu, eu posso fazer uma outra pergunta? É o Vamos lá. seguinte, a Lei Rouanet, a lei, não a Lei Rouanet, a Lei Aldir Blanc, né, que é a que a gente tem recentemente Sim, aprovada, é um projeto que foi muito bem defendido pela deputada Jandira Fegali, como a gente falou. E o que que acontece? No seu entendimento, no seu modo de ver, eu só quero destacar aqui duas coisas. Primeiro, a demora, como sim. você já destacou, num processo Uhum, de criação de uma política pública para a área cultural, isso é inegável. sim, Demorou muito, né? E tanto demorou que acho que conseguiu ser regulamentada hoje. Eu vi o Diário da sim, União conseguiu ser regulamentada hoje. Para você ter uma ideia, nós estamos já começando um processo de transição, de sair dessa coisa da pandemia, né? Não que a e pandemia agora que está tenha chegando. acabado, e agora que a gente está conseguindo ter a Lei Aldir Blanc regulamentada, e isso me preocupou muito a demora. Eu acho que a falta de interesse do poder público, eu falo a nível nacional, de resolver o problema dessa cadeia produtiva é um negócio absurdo, um negócio, uma falta de respeito. Mas, de toda forma, nós temos aí a Lei Aldir Blanc aprovada. No seu modo de Sim. ver, do que você entende de produção cultural, a Lei Aldir Blanc é uma coisa que choca com a Lei Rouanet ou ela é mais um suporte para a Lei Rouanet, para os artistas do nível nacional? Olha, eu creio que é uma coisa para somar, né? A gente também queria fazer um parênteses sobre isso. A demora também se dá sobretudo porque foi um projeto que partiu da oposição, encontrou grande resistência para ser aprovado pela base governista, né? Sim, E, além disso, para ser sancionado, foi no limite, né? Que o ocupante da cadeira presidencial deixou para o último dia para sancionar, ou seja, para postergar o máximo possível, né? Enfim, trabalhando meio que contrariamente à coisa. Enfim, agora, sobre a Lei Rouanet, é também um ponto que eu acho bacana a gente comentar, relacionado com aquela questão do desmonte, né? De toda a estrutura cultural. Ela foi alterada, a pasta da cultura, primeiro, ela deixou de ter independência, deixou de ser ministério. Ela passou a ser uma secretaria especial, inicialmente ficou atrelada à pasta da cidadania. Durante esse período que estava ligado à cidadania, a Lei Rouanet sofreu uma alteração limitando o valor dos projetos a 1 milhão. Só que foi feito assim, tipo, sem estudo técnico para saber o porquê, de como funciona aquela coisa, né? Porque a Lei sim, Rouanet tradicionalmente era utilizada para projetos de grande porte, enquanto as leis municipais e estaduais eram utilizadas para projetos de menor porte, de médio porte e tal. Então foi uma sim. mudança assim, tipo, só Pede meu, para agradar a pede meu torcida, né? carregador aí, velho. Pode falar, Mas Dudu. que a grosso modo, na verdade, meio que desmantelou a estrutura da Lei Rouanet, o funcionamento dela. E com isso, a Lei Aldir Blanc chega num momento importantíssimo, né? Também cercada de certas dúvidas, né? Uma parte desse recurso vai ser direcionada a um auxílio direto a profissionais, né? Nos moldes do auxílio emergencial, no valor de R$ 600, no mesmo moldes, né? E uma determinada parte também vai ficar para as secretarias municipais e estaduais para que ela possa desenvolver projetos, possa apoiar projetos que ela possa escolher melhor. Essa foi uma maneira que enxergaram para descentralizar e a, facilitar mesmo a distribuição de recursos, né? Sim, Então é uma coisa que é importante para o produtor, para o artista ficar ligado nos veículos oficiais, no caso aqui de Lauro de Freitas, que eu vi que até notícia, né, sobre isso, para ver como vai ser feita essa distribuição, além do auxílio, né, direto, que também a gente vai trabalhar com editais, com premiações, todo esse tipo de coisa. Enfim, não entra em choque, não entra em choque, é uma coisa para somar. É uma coisa para somar, uma coisa muito positiva, e é isso, né? Eu pontuei aí o que é que está acontecendo, né?
Na verdade, o cenário é bem complicado se a gente for para pensar em âmbito federal. Para a produção cultural, de um modo geral, você acha que Sim, atende, que contempla a produção cultural ou não? A Lei Aldir Blanc, tá? é isso. Sim, sim. Não, no caso sim, porque vai ter, quer dizer, está previsto e possa ser utilizado também para editais municipais e estaduais, porque uma parte do recurso é, como eu falei, para transferência direta para agentes Sim. culturais, músicos, pintores, poetas, enfim, toda sorte de agentes culturais. E uma parte também vai ser feita para isso, né? Vai ajudar, com certeza. E vai dar um suporte bem bacana, sem dúvida. A gente também pode ressaltar que o governo estadual também trabalhou com isso, né? O governo estadual lançou o calendário das artes no modelo diferenciado, que é justamente para projetos de menor porte, que trabalhou com um limite de 3 mil, que teve justamente esse propósito de auxílio. Só ressaltando, só pontuando mesmo. Agora, rapidinho, Léo, a gente tem uma pergunta aqui de Márcio Neri. Pergunta não, Márcio, né? comentário. É um Infelizmente comentário dele. vivemos dias difíceis, o governo federal antagônico a tudo que foi construído e dialogado na construção de políticas públicas nas áreas de cultura. Com certeza. Basicamente é uma política de terra arrasada, né? A gente tá vendo um desmonte total e completo, né? Basicamente é isso. Não dá, será que dá para contar em uma mão quantos secretários a gente teve desde o começo? E Rapaz, quantas. difícil, viu? E Pois o é, que né? entrou também, A e gente o que passou por entrou Regina também até, Duarte aí, né? e o que entrou Sim. agora também até agora não mostrou para que veio, né? Não sei se ele chegou ainda não, porque tá bem Ah, difícil. ele já tá. Eu vi Não, até uma notícia mesmo. Diga, ele diga. já tá em nome, né? Mas nas ações a Sim. gente não consegue sentir nada ainda, não chegou nada. É muito complicado. Eu queria falar só sobre Lauro de Freitas com relação à Lei Sim, Aldir sim, Blanc. vamos lá. Como você Sim. mesmo mencionou aqui, essa distribuição ela vai para os estados e municípios. Aqui Lauro de Freitas vai receber algo em torno de 1.480.000, essa coisa assim. Mas é algo em torno de 1 milhão, quase 1,5 milhão de reais. Sim. E a gente está muito apreensivo, inclusive, com justamente essa questão da distribuição, né? A gente sabe que a obrigatoriedade do pagamento da distribuição do recurso é exclusiva do Estado, porém o município ele vai ter a possibilidade de criar editais, né? De fazer o chamamento para que os artistas participem e Sim. também consigam angariar o recurso da Lei Aldir Blanc. Então a gente está muito apreensivo nesse sentido por conta do cadastro, né? Dessa coisa do cadastro dos músicos, que inclusive está acontecendo. Quem quiser fazer o acesso, pode fazer o acesso no site da Prefeitura de Lauro de Freitas, fazer o seu cadastro lá. Mas é uma coisa que me preocupa, essa questão do cadastro. Primeiro que nós tivemos uma jornada cultural aqui na cidade no ano passado, no ano de 2019. Essa jornada cultural ela cadastrou os artistas de toda a cidade, né? Porém, agora envolve grana, né? E isso vai chamar a Uhum. atenção das pessoas. Talvez a jornada cultural não tenha chamado a atenção das pessoas para que os artistas, os produtores, se cadastrassem na jornada. Mas agora, como envolve grana, é muito provável que a Sim. gente tenha um número elevadíssimo de artistas, de músicos, de agente cultural se cadastrando para poder ganhar o recurso, receber o recurso. Então, me preocupa isso. A priorização dos artistas que se cadastraram, mostraram seu compromisso com a cultura, com a arte, no processo da jornada cultural, e essa questão de incluir essa galera toda que vem agora decorrente do auxílio emergencial. Isso é uma coisa que a gente precisa tratar com muito cuidado, pensar muito, Sim. pensando também do ponto de vista de o seguinte: o sistema de dados, de um modo geral, do nosso país é muito falho, muito ruim. A gente tem prova disso com o auxílio emergencial tradicional, Exatamente. né? Que várias É. pessoas que não têm a menor condição de receber, que não precisa receberam. Então essas questões me preocupam, porque nesse momento os artistas, a cultura do nosso país, da nossa cidade, está extremamente prejudicada, parada, e esses recursos não podem de maneira nenhuma ser desviados, caírem em mãos que não
que não tem nada a ver. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa distribuição. É isso, né? Pelo caráter emergencial, realmente fica complicado, né? Fica uma coisa meio atropelada você fazer esse cadastro assim, pela urgência da coisa, né? Do fato em si, né? Mas realmente, né? O que basta pra gente contar com. É complicado, né? Contar com o bom senso, né? De realmente quem realmente precise se cadastre nisso e também um controle rígido, né? Um controle rígido municipal para que realmente o recurso chegue para quem realmente precisa, né? Sim. Acho que é por aí Ó, que a mandar um gente tem que abraço aqui trabalhar. para mandar um abraço aqui para Tiago Sales. Ele também adora cultura, faz eventos a nível cultural também. É um cara, é radialista, enfim. É um cara também que fala muito cultura, que gosta muito da coisa da artística, da música, etc. Um abraço, Tiago, Rádio Alternativa Areia Branca. Ô, Dudu, fala pra gente aí um pouquinho Valeu. do dia a dia de um Sim. produtor cultural. O que faz um produtor cultural? Como é que esse cara trabalha? Qual é a mão na massa desse cara? Pronto, a gente pode trabalhar, pode analisar alguns aspectos, né? Quando a gente pensa em questão assim do trabalho mesmo, né? Privado, que é aquela questão da organização, né? Tem aquele planejamento, porque enfim, né? A gente divide a produção de um evento em algumas etapas, né? Que é a pré-produção, a produção em si e a pós-produção, né? E aí a gente envolve diversas etapas, né? Na verdade, o produtor é um multifuncional, né? A gente acaba fazendo muita coisa. A gente acaba O, o, trabalhando com o assessoria, a gente acaba produtor, o, fazendo. o produtor é o FT Vai, nível fala. 4. É o faz É por tudo aí. nível 4, né? É por aí mesmo. A gente trabalha muito com a questão de toda a organização, trabalhar com calendário, de saber quando cada etapa tem que acontecer. É muito pensar em tudo que a gente está pensando, em tudo que deve acontecer e quebrar as etapas em várias subetapas para poder efetivar o projeto em si, né? Então, como eu falei, a gente trabalha muito com assessoria, que é importante também a gente ter uma comunicação eficiente. Essa é até a justificativa do curso de produção cultural estar atrelado à comunicação na UFBA, né? Porque é importante, não adianta você produzir e não alcançar, né, as pessoas. Então, você tem que comunicar de maneira eficiente esse tipo de projeto, né? E também o próprio aspecto da pós-produção, né? Agora, a gente falou muito sobre questão de incentivos, de parte governamental. O produtor trabalha muitas vezes como um meio de campo, né? Um meio de campo entre o artista, quem produz a coisa de fato, né? E patrocinadores, ou até mesmo o patrocinador, no caso, quando é o aparato governamental, né? Então, é justamente a pessoa que está por dentro dos trâmites, de como a coisa funciona, como é melhor para você apresentar esse projeto, para aumentar as chances de aprovação, aumentar as chances de patrocínio, todo esse tipo de coisa, né? Porque, na verdade, a grande questão é a seguinte, né? A gente pode ir até para uma questão de humanidade em geral, né? O que diferencia o ser humano de qualquer outro animal, além da racionalidade, é a capacidade de trabalhar coletivamente. E na área cultural não é diferente. Não dá para bater escanteio, correr e cabecear. Tem que ser uma coisa colaborativa. Então, é muito difícil também que o artista saiba exercer todas as etapas produtivas. Então, é importante ter essa separação. O papel do produtor, o papel do artista, o papel dos técnicos, enfim. E se a gente for parar mesmo para analisar, a gente vai conversar até amanhã de cada pedacinho, né? Cada pecinha dessa engrenagem, né? Todas igualmente importantes. Entendi. Márcio botou aqui pra gente aqui, ó, em relação à Sim, lei, noto que os trabalhadores da arte desejam obviamente receber a grana, mas também produzir e compartilhar suas produções nas redes. O grande lance é ter um projeto bem amarrado. Eu concordo, viu, Márcio? Eu sim, acredito. Assim, a gente fala da pandemia, dessa coisa toda trágica que a pandemia traz, mas eu enxergo também por um outro lado, viu, Eduardo? Eu queria que você falasse nesse sentido. sim, É,
sim, Eu vejo também que a pandemia foi um momento onde a gente pôde despertar as produções, aquelas coisas que estavam na gaveta e que a gente não conseguiu fazer, ou por algum motivo a gente não conseguiu estruturar um canal bem, a gente não conseguiu estruturar um Instagram bem, a gente não conseguiu estruturar a rede bem, o marketing bem. Essa hora da pandemia foi um momento que todo mundo teve a oportunidade de parar, de reformular seus sim, trabalhos ou de fazer seus trabalhos, de produzir suas músicas, de produzir seus conteúdos teatral sem a coisa da pressa, sem a produção na larga escala. sim, E é uma coisa que a gente pode ver também de positivo no cenário de pós-pandemia, né? Por exemplo, na Europa agora que já tem alguns museus abertos, já tem muito museu aberto na Europa, na América, de um modo geral, nos Estados Unidos, etc. E isso eles pontuam como positivo, que é a coisa de as pessoas hoje podem entrar no museu por conta dessa limitação que a pandemia traz, e elas vão apreciar as obras de arte com mais calma, com mais tranquilidade, entender melhor como funciona a coisa, e isso também reflete na gente aqui por conta dessa sim. desaceleração, dessa coisa louca da produção, né? Por exemplo, música, se a gente for falar aqui, a cada 15 dias a gente tinha duas, três músicas diferentes tocando na rádio, de cada artista pelo menos, né? Então, assim, uma produção assim absurda, muito rápida. Então, eu acho que agora a gente teve tempo para produzir conteúdos mais tranquilos, mais envolventes e melhores do ponto de vista de criação. O que que você acha? O que que você acha desse sentido? Muito bacana o comentário que você trouxe. Aí eu posso já ver falar um pouco da minha outra faceta, né? Que é como fotógrafo, né? Eu realmente peguei esse período também para muito assim no ponto de vista mais de pré-produção, como a gente falou há pouco, para organizar projetos, pensar projetos. E o que você falou é muito interessante, é uma coisa sintomática em relação à sociedade de maneira até global, né? Que é essa questão do hiperestímulo, você ter um excesso de estímulos, são inúmeras novidades, você tem que estar ligado em tudo, né? E acho que, enfim, né? A pandemia, se a gente for pensar num ponto de vista positivo, se é que há algum, é justamente um chamamento para que a gente possa repensar um modelo. Que a gente possa realmente, tanto na esfera de produção como na esfera de recepção, de consumo, de enxergar a arte de uma maneira diferente, enxergar a vida de uma maneira diferente. Acho que é muito bacana. E realmente, a gente pode esperar produções bem bacanas aí saindo quando o pós-pandemia chegar. Muita coisa bacana vai aparecer, com certeza. Eu também vejo dessa forma. Eu acho que pós-pandemia nós vamos ter produções em todos os sentidos, música, teatro, enfim, vamos ter nos museus e etc. Nós vamos ter conteúdos muito melhores porque foram feitos com muito mais paciência, com muito mais cuidado, né? Acentuando Eu sempre digo isso. A música, por exemplo, quando a gente faz música com muita pressa, ela acaba perdendo um pouco o sentido, a gente perde o fio da meada, né? E isso Meio traz que essa entra numa reflexão. fórmula, Eu né? acho, Para fazer rápido. é, A gente meio que isso, entra numa isso, fórmula para fazer rápido. exatamente. Eu acho que pós-pandemia nós vamos ter isso. Márcio botou aqui, ó. Na pandemia fizemos com o Bago de Jazz uma live solidária e foi o nosso maior cachê até hoje. Ficamos surpresos. Olha aí você vê. Eles conseguiram ter uma dimensão muito maior, né? Ganhar uma grana Sim, melhor, ajudar mais pessoas, porque a live ela era solidária, e isso sim. foi graças à pandemia. Talvez fisicamente nunca tivesse tido esse retorno, né? Então, assim, nós temos essa oportunidade com a pandemia. Aprender com a pandemia é isso. Eu acho que a gente aprende Sim. a parar um pouco, repensar, construir conteúdos um pouco melhores, conteúdos com mais qualidade e tocar nesse sentido. Porque, assim, obviamente o mercado Botar ele um vai pezinho no voltar. freio no imediatismo, né? Botar um pezinho no É, freio do imediatismo também, importante. exatamente. Obviamente, a cultura, enfim, essas áreas vão voltar a reaquecer. A gente tem uma certa. É a última que vai voltar, é fato. Né? Só depois, provavelmente, aí de uma vacina. Mas a gente Exatamente. vai ter isso reaquecendo, a gente vai ter isso tomando as proporções novamente. E como você falou, essa coisa do evento ao vivo, da energia que traz o ao vivo, é complicado, né? Insubstituível. A coisa dos drivers de guitarra É uma coisa corporal, a gente sente, né? A gente sente a vibração. Exatamente. Gente, eu queria mandar um alô aqui para Renailton Miranda.
para Fabiana Reis, da Vis a Vis Desenvolvimento Humano, tá assistindo a gente aqui. Um abraço, Fábio. Rosimari entrou aí com a gente também. Edmar Ribeiro, lá de Sampa, tá assistindo a gente. Eric Rocha, um abraço, irmão. Gente, esse é Eduardo Mafra, parceiraço nosso, um excelente fotógrafo. Tem Instagram dele, vocês podem seguir na rede. No Facebook ele também tá. É um produtor cultural, um músico, um parceiro. E batendo esse papo aqui com a gente sobre produção cultural, sobre a visão dele, sobre o entendimento. Ele que é formado pela Universidade Federal da Bahia, né? E é um prazer estar aqui com o Eduardo trocando essa ideia. A gente tem, Eduardo, antes dessa live cair, 4 minutos para falar. Eu queria Sim. saber se você tem algum ponto específico que você queira tocar aqui ainda. Se não, eu peço que você, por gentileza, faça as suas considerações finais para que a gente deixe a live salva e o povo também possa assistir. Já perguntar exatamente isso. Quero essa live para poder compartilhar, para que as pessoas possam ver permanentemente, né? Esse conteúdo. Sim. Eu queria, na verdade, né, um momento, como é? Menino no programa da Xuxa, né? Quero mandar um beijo. Quero mandar um beijo para Elaine, que assistiu aí, minha companheira, para Dona Yara, que é minha sogra, para todo mundo que assistiu, todos os amigos. Enfim, eu vou citar aqui alguns, mas eu posso ter esquecido, né? Laureane, eu vi que apareceu, Judás, eu vi que apareceu também. Leonara, cliente super gentil, que, enfim, a gente já trabalha já há um certo tempo. Enfim, agradeço todo mundo que assistiu, todo mundo que comentou. Agradeço especialmente a você. Foi excelente esse convite, bater esse papo. E é muito bom saber que Lauro de Freitas tem um pré-candidato que está realmente focado nesse aspecto cultural. Fiquei muito feliz em saber disso. E muito mais feliz agora de estar trocando essa ideia com você. E brigadão. Dudu, é uma das minhas lutas, e você sabe disso. Uma das minhas lutas é o fortalecimento da cultura da nossa cidade, fortalecimento e capacitação dos artistas e dos agentes culturais da nossa cidade, e também a criação da lei de incentivo para que a gente dê autonomia ao nosso povo. Essas são lutas que, assim, eu vou estar travando e tendo a oportunidade, obviamente, nós vamos estar no dia a dia defendendo isso, e tenho certeza que você vai estar comigo nesse processo. Depois eu queria fazer outra live, vou deixar o convite já ao vivo aqui para você, para a gente fazer outra live Opa, para falar exclusivamente de fotografia com você, viu? Que vamos eu nessa, não sei se vamos eu nessa. posso, eu não sei se eu posso dizer assim, mas eu considero fotografia uma arte, certo? Não, Porque com certeza. porque Puxando vai brasa pra minha sardinha, posso dizer que é vai assim. muito além do clique, né? Tem a coisa do Sim, olhar, sim. do olhar artístico, da coisa da manipulação artística. É muito forte a coisa da fotografia e eu queria depois falar com você aqui sobre ela, tá bom? Vamos bater esse papo sim, com certeza. Vai ser ótimo. Deixa eu mandar um abraço aí para Neto Borges, está assistindo a gente lá de Ubaíra, na Bahia. Ubacite, eu amo Ubacite, viu? Que lugar maravilhoso. Neto, um abraço, irmão. Dudu, obrigado pela atenção, obrigado pelo espaço. Você é um parceiro, muito obrigado pelo papo massa, rico de informação, muito bacana. E conte comigo sempre. Te agradeço por tudo que você tem feito, pelo apoio que você tem me dado, por toda essa parceria. Eu acho que é coisa de Deus e fico feliz de você estar sempre entendendo o propósito. Tá bom? Dudu, um abraço, obrigado. Vamos A nessa. live vai ficar salva, galera. Vocês podem assistir depois, compartilhar, fazer o que quiser, tá bom? Márcio, obrigado, viu? Um abraço. Valeu, Dudu. Um abraço, irmão. Valeu. Até mais. Abração.